Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos de retorno no contato com vocês no programa O Evangelho e Sua Simplicidade. Nós estamos nessa segunda fase do programa analisando o Sermão da Montanha à luz do Espiritismo, porque o Sermão da Montanha é, na verdade, aquela grande proclamação que Jesus fez não apenas para aquele momento, não apenas para aquele povo que o assistia, mas ele fez para a humanidade. Então, o ensino moral que está consistentemente fundamentado, no Sermão da Montanha, ele é válido até nossos dias. E é exatamente ali que nós encontramos toda uma proposta, para a renovação do homem sob a ótica espiritual. E no Sermão da Montanha nós já analisamos as bem-aventuranças, que são sempre muito conhecidas. Quando se fala em Sermão da Montanha, evidentemente que nos vem à lembrança sempre a questão das bem-aventuranças. Mas não é apenas isso. As bem-aventuranças, eu diria que é o início do Sermão da Montanha. Mas esse sermão ele é longo e tem várias afirmações, recomendações que Jesus nos trouxe. E hoje, nós dando continuidade, nós estaremos analisando o versículo 5, capítulo 5, versículo 14 de Mateus, do Sermão da Montanha, onde está o registro: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mas vejam, Jesus, ele também, na sequência, ele fez um outro comentário que tem tudo a ver com esse primeiro, que está no capítulo 5, versículo 15 de Mateus, na sequência, portanto. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. E, finalmente, Jesus conclui com a recomendação no capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é muito significativo, esse trecho do Sermão da Montanha, onde Jesus fala que vós sois a luz do mundo. Depois ele explica a questão da candeia, que é um iluminador, que é uma vela, representa, portanto, uma luz que não pode ser colocado por baixo, escondido. E, finalmente, ele afirma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essas afirmações todas que nós encontramos, no Sermão da Montanha, são muito significativas para nós espíritas, porque a questão da luz, da iluminação, ela faz parte da própria tradição judaica, Então é interessante nós lembrarmos que Jesus utiliza de ilustrações que eram conhecidas para o povo daquela época. Então, na terminologia lá do Torá, do Antigo Testamento, quando se fala em luz, está se referindo a Deus, estava se referindo ao próprio Israel, estava se referindo ao Torá, os livros iniciais do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o profeta Davi foi chamado de a luz de Israel.
Então tinha um significado histórico, uma tradição marcante, o conceito de luz no seio do povo judeu. Então, nessas circunstâncias, nós vamos inclusive encontrar trechos do Antigo Testamento, por exemplo, em Levi, dizendo o seguinte: sede luzes de Israel, mais puros do que os gentios. Então, aqueles que estão iluminados, né, pela luz divina, eles estariam, no conceito judaico, num outro patamar acima de outros povos ou de outras províncias. O que isso também não deixa de ser uma forma de discriminação. Mas o que nós estamos chamando a atenção é o conceito de luz, o conceito de iluminação. Então, da mesma forma que nós comentamos no estudo anterior sobre o sal da terra, a semelhança do sal da terra, a luz também, ela pode ser útil e ela pode brilhar, pode iluminar livremente, né, se esparzir, né, por longas distâncias. E nós lembramos aqui, inclusive, que desde a antiguidade, já quando o homem estava bem desenvolvendo a navegação ali no mar Mediterrâneo, mesmo depois, né, mais recentemente, avançando pelo Atlântico, nós vamos encontrar os faróis, mas os faróis estão presentes desde a antiguidade. Então, os faróis eram colocados em locais de destaque para que as embarcações vissem, né, a proximidade da terra à noite ou num dia nublado e tivessem a sua orientação. Então, a iluminação e o farol, o candeeiro, né, eles dão aquele sentido, dão a orientação para as pessoas. Então, quando nós encontramos essas afirmações de Jesus, vós sois a luz do mundo, significa o seguinte: Jesus estava claramente apontando que o seguidor de seus ensinos, né, aqueles que vieram a ser conhecidos como cristãos, são aqueles que deveriam ter uma ação, uma vida condizente com o seu ensino moral. Porque é esse exemplo, né, é que representaria, na verdade, um chamamento, uma placa indicativa, vamos assim dizer, a luz, a iluminação de caminhos. Então, a luz do mundo não é o tanto falar, mas além de falar, o que é dito, o que é falado, tem que ser concretizado com ações. E é exatamente isso que Jesus sempre exemplificou nos seus ensinos. E Paulo de Tarso, nas suas epístolas, chamava muita atenção sobre isso. Porque ele como um ex-doutor da lei, tinha toda a autoridade para criticar a própria lei mosaica, né? Não os 10 mandamentos, mas aquela parte da legislação civil, aquela parte que foi, na verdade, construída, elaborada pelos homens e incluída nos vários livros que compõem o Antigo Testamento. Ou seja, eram recomendações civis necessárias para aquele contexto, para uma época de um determinado povo. Mas Jesus suplantava isso e Moisés, deixando claro os 10 mandamentos, Jesus fortalecendo os 10 mandamentos, o que fez Paulo? Ele dizia que mais importante do que a lei, entre aspas, se referindo àquelas determinações civis, né, do Antigo Testamento, era a prática, era a ação. Então, o que ele criticava era o apego ao ritualismo, era o apego ao formalismo, não é? E que bastava que a pessoa cumprisse determinados rituais ou determinados formalismos junto ao templo, ele estaria com essa situação resolvida, né, do ponto de vista religioso. Não é isso. Então, brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo, significa o seguinte: é através do convívio com as pessoas, é através da ação exemplificada, da concretização do ensino para a prática no dia a dia,
que vai fazer que as pessoas sejam diferenciadas no contexto onde elas se encontram. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele vai ser reconhecido não pelo fato de bater no peito ou de usar uma faixa, né, com características religiosas, não pelo fato de fazer como os antigos escribas e fariseus, proclamando em alto e bom som aquela mensagem, nada disso. É através desse exemplo no dia a dia, no ambiente em que a pessoa se encontra, no seu lar, no seu ambiente de trabalho e no contexto em geral da própria sociedade. Então, essa concretização de ideal na forma de ação é que vai fazer o quê? Que as pessoas sejam reconhecidas como cristãos. Então as outras pessoas vão mirar no exemplo delas. Esse exemplo vai falar mais alto. Então o melhor que pode acontecer para uma pessoa, e nós já vimos isso certa feita ocorrer, é quando alguém chega e pergunta: mas afinal de contas você nunca falou a sua religião. Qual é a sua religião? Porque eu vejo que você é uma pessoa diferente. Então, mais importante do que bater no peito, se proclamando dessa ou daquela religião, é a pessoa ser distinguida, ser observada, ser reconhecida e ser respeitada como uma pessoa de bem, como uma pessoa que realmente honra o ensino moral de Jesus. Então, é isso que vai servir de exemplo, vai servir de roteiro, iluminando caminhos. Por quê? Porque quem age de uma forma coerente vai fazer com que uma pessoa que esteja em dúvida, uma pessoa que esteja em aflição, vá procurar essa pessoa ou vai se espelhar nessa pessoa. Ela vai servir de exemplo. Ela será um guia de orientação, um roteiro, né, para outras criaturas. Então é por isso que grandes vultos, né, da humanidade são lembrados até nossos dias para marcarem momentos, marcarem retomadas de posições, exemplos de superação de dificuldades, de obstáculos, de sofrimentos, e as pessoas com galhardia superam, vencem aquela etapa. Então isso passa a ser uma ilustração positiva, um exemplo positivo para todas aquelas criaturas. Então esse é o significado que nós espíritas fazemos sobre esses versículos do Novo Testamento relacionados com esses comentários de Jesus no Sermão da Montanha, que estão no capítulo 5, né, de Mateus, onde ele, depois de proclamar as bem-aventuranças, afirmou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então a cidade situada sobre o monte é o ponto de referência. E aí é a criatura, ou um conjunto de pessoas, ou uma instituição que tenha essas características. E a frase seguinte de Jesus, né, nem aqueles que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine a todos os que estão na casa. Aqui cabe, inclusive, um esclarecimento. No português de nossos dias, no Brasil, a palavra alqueire, ela é muito lembrada como uma medida de terra, de propriedade agrícola, né? Nós temos o hectare, que é mais conhecido no Brasil inteiro. Em algumas regiões do Brasil nós temos o alqueire. Essa palavra, no contexto do Sermão da Montanha, não tem nada a ver com o sentido atual dessa palavra alqueire aqui no Brasil, como sinônimo, né, de uma medida de propriedade agrícola. O alqueire aqui significa o seguinte: uma culha, significa uma cuia, um objeto, né, que servia de base para se colocar
a lamparina, né, que era usada naquela época, ou a candeia. A lamparina ou a candeia gerava a luz, a iluminação, pelo o azeite, por um óleo que era colocado. E esse alqueire, ou essa cuia, né, era a proteção que se colocava embaixo, né, para não derramar, para não se esparramar eventualmente um fogo. Então, nessas condições, o que Jesus estava se dizendo? Não se poderia inverter de colocar aquilo que foi chamado de alqueire ou a cuia em cima do velador, porque ia abafar a luz, né, e impedir a iluminação. Mas ao contrário, o que Jesus estava dando exemplo é que a candeia, o iluminador, essa luz, ela deveria ficar bem visível, sem impedimentos, para iluminar a todos os que estão na casa. Então é esse sentido que é muito importante para nós entendermos também a mensagem de Jesus. Ou seja, quando nós falamos na difusão do ensino moral de Jesus, do cristianismo, quando nós falamos na difusão do espiritismo em nossos dias, nós não temos que colocar nada que possa criar um obstáculo, né, para a disseminação daquilo que representa a luz, que representa o candeeiro. O que significa a luz e o candeeiro? São as informações, são as falas positivas, são os exemplos nobres, como nós falamos aqui, não é? Ao comparar a luz do mundo. Então, na verdade, nós temos que evitar aquilo que possa fechar, circunscrever, evitar a propagação, evitar a divulgação daquilo que é bom. É essa a ideia, para que essa luz ela não tenha nenhum obstáculo e possa se propagar, iluminar o máximo possível a todos os que estão na casa. Todos os que estão na casa não é apenas um lar, não é a nossa casa física, mas a casa, o nosso mundo. Nós temos uma casa, que é o planeta Terra. Então vejam, isso também é muito ilustrativo, é muito significativo quando nós falamos dessa iluminação que deve ser de livre propagação, através da mensagem falada e da mensagem concretizada em ações. Então vejo como é profundo, né, o ensinamento que Jesus nos traz do Sermão da Montanha, com essas comparações feitas com conceitos e práticas correntes naquela época. E nessa sequência, completando essa linha de raciocínio, no Sermão da Montanha, ainda no capítulo 5 de Mateus, está registrado no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então aqui está muito claro, para que vejam as vossas boas obras. Então aí fica a confirmação do significado da iluminação, da luz, que deve brilhar, que deve se espargir, que deve se propagar, não no sentido apenas de a propagação de uma ideia, de uma mensagem, mas a propagação de exemplos, a propagação de práticas consolidadas na ação. Então aí sim é que nós temos que lembrar da importância das boas obras, como foi dito aí por Jesus no Sermão da Montanha. Vejam, portanto, que nós temos nesses conceitos, né, que nós tiramos de 3 versículos do Sermão da Montanha relacionados com a luz, com a iluminação, né, a visão espírita, e que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo capítulos que tratam exatamente dessas questões. Por exemplo, nós temos o capítulo que fala exatamente sobre o comentário que nós falamos há pouco, né?
que nós não podemos, na verdade, não coloqueis a candeia sob o alqueire, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e nós temos no capítulo 17, Sede Perfeitos, as características do verdadeiro cristão e do bom espírita. Então, nós temos nesses esclarecimentos das obras básicas de Allan Kardec a confirmação, né, da importância, da abrangência do ensino moral de Jesus, né, registrado por Mateus no Sermão da Montanha. Para completar a nossa linha de raciocínio, nós vamos lembrar que Emmanuel, que é o grande comentarista do Evangelho à Luz do Espiritismo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro chamado Fonte Viva, tem um capítulo Sois a Luz, lembrando desse versículo, vós sois a luz do mundo. Então ele comenta o seguinte: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, é varrer sombras e salvar vidas. A missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. É o azeite, né, do velador, do candeeiro, e é a ação, o esforço de superação de cada um de nós também. A chama da candeia, escreveu Emmanuel, gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre uma mensagem de segurança e discernimento, de reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais deve resplandecer. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável, escreveu Emmanuel, a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Continua Emmanuel, cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito algum. E aí finaliza Emmanuel nesse seu comentário pela psicografia de Chico Xavier. Vós sois a luz do mundo, exortou o mestre, e a luz não argumenta, mas esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então vejam aqui o significado de luz, apontando roteiros, iluminando caminhos, para que possa realmente esclarecer, socorrer pessoas, ajudar pessoas, mas acima de tudo, deixando muito claro e bem iluminado o caminho a ser percorrido. Assim, meus amigos da Rede Brasil Espírita de Maceió, nós convidamos a todos vocês para na próxima quarta-feira estarmos mais uma vez juntos, analisando outros versículos do magistral Sermão da Montanha de Jesus, à luz do Espiritismo. Até lá e um bom trabalho, muita paz e saúde a todos.